Olá, meu nome é Roger Menezes. Eu sou cartomante, tarólogo, numerólogo, astrólogo e terapeuta holístico. Neste vídeo eu estarei falando sobre dívidas kármicas. Um assunto ligado, obviamente, e geralmente à numerologia. Esta senhora, a senhora, eu vou chamar ela aqui de Ribeiro, eu não vou dizer o primeiro nome dela. A senhora Ribeiro, ela me questionou por que o marido dela tinha nascido no dia 13. E quem nasce no dia 13 tem a dívida kármica 13, que é a dívida da morte. A dívida kármica da morte, que significa o quê? Que em outras vidas, ou melhor, em sua vida passada, segundo a numerologia, o marido dela teria se suicidado ou matado, assassinado alguém em vidas passadas, ou na vida passada. E ela se questionou que eu disse em um vídeo passado que as pessoas que nasciam no dia 13 trabalhavam e pouco conseguiam. Tinham que trabalhar muito para conseguir muito pouco. E geralmente eram pessoas preguiçosas. A pessoa já nasce preguiçosa. É uma coisa assim, bem bolado, sabe? Do mundo espiritual, do mundo kármico. Porque a pessoa geralmente com essa dívida, ela nasce preguiçosa e é obrigada a trabalhar em serviços extremamente cruéis, extremamente pesados, trabalhos e serviços extremamente, como já disse, pesados, difíceis de serem manejados e acompanhados geralmente de patrões terríveis. E segundo ela, a senhora Ribeiro, diz que o marido dela era inteligente, era próspero, enfim. Veja bem, eu não vou querer alongar muito esse vídeo não. Eu vou dar duas possibilidades. O marido da senhora Ribeiro, ok, senhora Ribeiro? Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. O seu marido, em vidas passadas, com certeza, ele tem nas costas algum tipo de morte, seja a dele própria, suicídio, ou então a morte de alguém. Ele tenha matado alguém, diretamente ou indiretamente. Mas veja bem, eu já expliquei em outros vídeos que matar uma pessoa não é a mesma coisa que matar 1000 pessoas, é bem diferente. E outra coisa, a pessoa que bebe e morre de beber, não é a mesma coisa que aquela pessoa que se mata tomando soda cáustica. São duas coisas bem diferentes. É muito diferente uma pessoa se matar porque come demais, em excesso, engorda, fica igual um elefante e morre de um ataque cardíaco. Isso é bem diferente do que se colocar um revólver na cabeça e apertar o gatilho. São mortes diferentes. A pessoa se matou de comer demais, se matou. Mas ela não teve, digamos, uma intenção direta de fazer isso. A pessoa se matou de fumar? Sim, se matou. Ela sabia que estava fazendo mal? Sabia. Mas no fundo, ela não queria morrer. Ela apenas foi fraca e se rendeu a um vício. Então é muito diferente. Possivelmente o seu marido tenha sido uma pessoa que se matou fumando, ou bebendo, ou comendo demais. Ou então tenha negligenciado a vida de um parente, de um filho, de uma filha. Muitas vezes até por uma ignorância, falta de estudos. Difícil dizer, ninguém sabe quem ele foi na vida passada.
Então é isso. Essa é a primeira possibilidade. Tem uma segunda. O seu marido está muito perto de sofrer uma queda violenta financeira, de se encontrar em uma situação muito, muito difícil e que dificilmente ele vai se levantar. Então, já coloquei aqui duas possibilidades. O que ele fez de errado em termos de morte, de suicídio, foi muito leve. Talvez contra a própria vida dele. E ainda tem algo importante a se dizer. Ele possivelmente seja uma pessoa estudiosa, trabalhadora e responsável. Se ele for tudo isso, ele ameniza ainda mais a dívida dele. Então é muito difícil de se equacionar esse tipo de coisa. Eu acho que eu fui claro. Das duas uma. Ou ele está levando bem essa dívida dele, ou seja, ele inconscientemente está fazendo todo o procedimento correto que está aliviando a dívida kármica dele, e a dívida kármica dele em relação a assassinato ou suicídio é muito leve. Foi uma negligência com a vida de alguém ou com a própria vida. Muito leve, muito diferente de você matar uma pessoa cruelmente ou então meter uma bala na cabeça. É muito diferente. Então, das duas uma. Ou ele está levando numa boa a situação dele de dívida kármica 13, ele está inconscientemente agindo de modo correto e com isso eliminando o karma, evitando sofrimentos maiores, ou ele está muito próximo de uma queda que dificilmente, uma queda financeira em todos os sentidos da vida, que dificilmente ele vai se levantar, porque ninguém escapa. Essas dívidas, elas são de lei, mais cedo ou mais tarde elas te pegam, a não ser que você, por uma obra milagrosa, um estalo psíquico, mental, você comece a agir inconscientemente de modo correto. E com isso você vai amenizando ou até mesmo eliminando aquele karma. Eu acho que eu fui claro, eu vou parar por aqui. Eu acho que o vídeo já saiu longo demais. Mesmo assim, senhora Ribeiro, qualquer dúvida, volte para a seção de comentários deste vídeo, deste assunto, e deixe suas perguntas, suas dúvidas, ok? E desejo tudo de bom para a senhora e para o seu marido. E espero que ele continue a ser um sucesso, como a senhora diz que ele é. Ok? E que ele, se estiver agindo correto, que eu acredito que esteja, ele continue assim. E que ele não sofra nada do que eu já sofri. Eu tenho uma dívida 14 e 16. E eu já sofri e sofro muito na minha vida. As pauladas que eu recebo kármicas são fortíssimas. E eu não desejo isso para o meu pior inimigo. Ok? Bom, vou ficar por aqui. Muito obrigado por sua atenção e pela atenção de todos que assistiram. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.